Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, uma quarta-feira, 2 de novembro de 2022, um feriado. Mesmo assim, cá estamos nós com o nosso Opinião, trazendo, ou pelo menos levando, aí você discute aí com como que você prefere, se está recebendo, se está emanando, emitindo, enfim, o Opinião está no ar. E aqui a gente vai hoje filosofar, rapaz. Está aqui conosco a Apostos, já ele é da Escola Nova Acrópole de Cuiabá, diretor da Escola Nova Acrópole, e é o Felipe Klein, professor Felipe Klein. A gente vai conversar sobre filosofia, sim, afinal de contas, você pensa que não, mas por detrás de tudo tem uma razão de ser, não é? A gente vai filosofar um pouco aqui hoje, com certeza, até porque eu tenho aqui ao meu lado ele que sabe muito dessas coisas, né? Vive o tempo todo filosofando, que é o meu caríssimo professor Lorenberg Alves. Como vai? Vai bem? Muitíssimo bem, Paulo. Boa noite, Paulo. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É verdade. A você que está assistindo ao programa Opinião em qualquer canto, pela internet também, não é? Pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? Ou você que nos assiste aí pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação enorme em estar com você aqui. Professor Felipe Klein. É Klein mesmo, né? Isso, Klein. É Klein. Professor, tudo bem? É bom tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E já vamos falar um pouco do que é e qual é a missão da nossa Escola Nova Acrópole. Ela existe só aqui em Cuiabá? Desde quando ela existe? E qual que é a sua meta principal? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Paulo Lorenberg. A Nova Acrópole é uma instituição de filosofia maneira clássica, fundada em 1957 pelo professor Jorge Ângelo Livraga, na Argentina. E da Argentina veio para o Brasil, e do Brasil, e depois também da Argentina para o mundo todo. Hoje está presente em aproximadamente 60 países, e aqui no Brasil são 90 filiais da Escola Acropolitana. E aqui no Mato Grosso mesmo temos uma filial aqui em Cuiabá, em Sinop e em Barra do Garça. O grande objetivo da filosofia, que todo ser humano é um filósofo, né? Busca respostas para a sua vida e para entender as relações humanas. O maior objetivo é esse, é compreender a vida, compreender a natureza, buscar compreender a si mesmo e desenvolver valores humanos. Correto. Muita gente nem sabe que é, mas acaba, no fundo, né, um filósofo. Ou usa de filosofia o tempo todo, né? Nas coisas mais comuns do dia a dia. Quando se busca aquela explicação para alguma coisa que de repente não tem muito sentido, Sim. Lá na filosofia a gente vai acabar achando a resposta. Com certeza. A gente acredita muito nisso, mesmo aquele que não se julga filósofo, é filósofo. Porque desde que nós nascemos e quando a gente presta atenção numa criança, que talvez está mais pura, ela se assombra com todas as coisas, com a natureza, então, está caminhando, de repente vê uma flor, alguma coisa, para contemplar ou procura aprender com os mais velhos, né? Então, todo ser humano tem uma vontade imensa de conhecer, de querer respostas, né? De buscar conhecimento, né? Professor, por favor. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito, e eu confesso que vamos aprender muito com a sua presença aqui. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está aprendendo com a presença do senhor. O senhor falava na primeira resposta, professor, você falava que todo ser humano, e isso é um fato, busca respostas para uma série de questionamentos que ele faz, tanto de si mesmo quanto do que está à sua volta. E aí tem uma frase que eu encontrei no site Cenário, no dia 12 de novembro de 2020. De acordo com esse site, essa frase foi feita pelo senhor, e eu vou ler, entre aspas: os estoicos tinham um jeito diferente de viver. Eles realmente acreditavam que a vida era um grande laboratório para desenvolver virtudes. As adversidades eram um momento para se aprender algo, refletir.
Fecham aspas. E aí eu tenho duas perguntas a fazer. Muito mais pergunta para provocar o conhecimento, a sabedoria que o senhor tem, eu não tenho dúvida nenhuma disso, e para ajudar a todos nós a repensar aqui. A primeira questão, cada povo tem um jeito, não só eles, mas cada povo tem um jeito de viver, tem um jeito de encarar as suas incompetências ou competências. E aí, qual a importância, e aí eu estou provocando o professor sempre no bom sentido, qual a importância do estoicismo para o brasileiro de hoje? Um brasileiro em meio à crise política, crise econômica, crise moral, crise ética e crise da saúde. Qual a importância dela? E a segunda, o senhor prefere que eu faça as duas juntas ou não? Eu acho que é melhor uma de cada vez, Tá. Senão você vai fundir minha cabeça. Eu quero saber sobre o estoicismo primeiro, depois você vem com a segunda aí, porque se ele deixar por ele manda 5 aí, você vai ficar em parafuso aqui. Por favor, professor. Muito obrigado pela pergunta. O estoicismo realmente tem tudo a ver com o nosso momento atual. O estoicismo ele nasceu na Grécia, né, com um filósofo chamado Zenão de Cítio, que foi, digamos, um dos primeiros doutrinadores, e depois vieram uma sequência de filósofos. E nasceu na Grécia e depois foi importada pelo Império Romano, e aí também se difundiu bastante. Bom, qual a importância do estoicismo? O estoicismo, lá na Grécia, ele já era naquele momento, e é importante eu destacar, falar um pouquinho de história, né? Mas os ciclos humanos, a humanidade ela vive ciclos assim de elevação da civilização e ciclos de decadência. Por exemplo, a Idade Média, né? A Idade Média, por exemplo, foi um ciclo de decadência. Mas antes da Idade Média existiu um ciclo de elevação. Por exemplo, a Grécia Antiga, a civilização romana, né? As pessoas viviam em cidades complexas, né? Com estradas e tal, não com o mesmo nível tecnológico que hoje, mas eram cidades assim complexas, né? E naquele tempo também se viveu uma certa perda moral. Então as pessoas daquele tempo já tinham dúvidas sobre a religião, né? Tinham dúvidas sobre a importância da política, não se confiava mais na política da época. Então se viu a necessidade de se buscar uma resposta para a sua vida. Então, se não podia mais buscar uma resposta na religião, porque não se tinha uma clareza, se não tinha mais uma confiança na política, então cada um buscava então uma resposta na sua vida moral, ou seja, buscar uma resposta na virtude, que sendo ele virtuoso, buscando uma melhoria dele, ele poderia melhorar essa sociedade, né? Segunda? Não, eu vou fazer 3 então. Sim. Porque a resposta que o senhor acabou de nos dar me leva a fazer um outro questionamento. Antes de fazer a segunda que eu havia proposto. O senhor falava agora há pouco que foi fundado lá na Grécia, e a escola estoica de 300 anos antes da nossa era, portanto 300 anos antes de Cristo, dizem alguns especialistas, e aí eu estou pedindo ao senhor se isso é verdadeiro ou não, essa escola contribuiu muito para o cristianismo primitivo. Isso é verdade ou não é verdadeiro, ou o senhor não compactua com essa afirmação? E uma segunda questão que vai exatamente nesse sentido aí, é de que, veja, toda sociedade ou comunidade enfrenta ou encontra pela frente as adversidades. Todos nós. Muitas das quais consequências do seu próprio viver. Então, quais as lições deixadas pelo estoicismo que os brasileiros de hoje deveriam adotar para melhor enfrentar as suas adversidades ou as nossas adversidades? Ok, vou tentar responder da melhor forma possível, né? Então, continuando, os estoicismos, eles buscavam a perfeição através da virtude. Eles acreditavam que eles tinham que melhorar a si mesmo.
e o caminho era a virtude. Que eles, sendo virtuosos, eles iriam, digamos assim, chegar nesse ser humano ideal, que era o que eles almejavam, né? E as adversidades, então, eram elementos assim de muito valia para os estoicos, porque eles acreditavam que tudo que lhes acontecia por um motivo justo e acontecia por uma necessidade que levava a uma finalidade. Eles tinham na doutrina deles que tudo o que acontece no mundo, na vida, na natureza, nada é o acaso. Tudo acontece de acordo com leis, que a gente até poderia dizer assim, uma lei divina, né? E que se essa lei provém, então, dessa unidade, desse Deus, ela é uma lei justa. Então, não nos acontece nada que não nos seja próprio. Tem até uma frase famosa de Marco Aurélio, né? Não acontece nada ao homem que não seja próprio do homem. O mesmo ao boi que não seja próprio do boi, assim por diante. Então, se nos acontece uma adversidade, ela nos ocorre porque é próprio do ser humano, do homem, né? Então, eles tinham uma postura muito ativa perante a vida. Então, quando vinha uma adversidade, ao invés de ele considerar isso um problema, eles achavam uma oportunidade deles poderem melhorar. Então, a adversidade ela sempre foi como um forno, assim, para aperfeiçoamento do ser humano. Então, como que isso pode ser uma grande lição para nós brasileiros, né? Dentro dessa instabilidade política, econômica, a gente pode ver essas adversidades assim como um elemento de desequilíbrio no qual a gente tem que encarar, refletir muito sobre isso e a gente encontrar respostas para isso, né? Agora, os estoicos também têm uma frase famosa, que é de Epíteto, né? Que ele falava assim, né? Olha, não coloque a sua felicidade naquilo que não depende de você. Tem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Então, Pode continuar aí. Então, por exemplo, se estamos vivendo hoje uma crise, né, política, por exemplo, assim, colocar, digamos assim, colocar a melhoria, digamos assim, a uma pessoa, nem sempre depende da gente, essa melhoria política. Mas naquilo que depende de nós, da gente ser políticos melhores, né, do ponto de vista assim, da gente ser mais justo, da gente ser mais equilibrado, da gente ser mais cortês, isso depende da gente. E que se a gente seguir essas virtudes, né, a gente acaba contaminando um grupo e esse grupo, consequentemente, ao longo dos anos, né, aquele que nos governa também seria melhor. A segunda, a terceira, já foi? Já tudo? Já. Porque eu juntei as duas e eu falava antes da questão do cristianismo primitivo, que muitos estudiosos, eu não sei se o senhor compactua dessa mesma opinião, que a escola foi exatamente, ofereceu, o ajudou, reforçou a ideia do cristianismo primitivo naquela época. E aí eu gostaria de fazer um pedido ao responder essa questão, professor. O senhor falou em virtudes por muitos momentos. Sim. E para o amigo telespectador entender melhor, o senhor poderia citar as 4 grandes virtudes do estoicismo? Claro. Sobre essa questão do cristianismo, eu realmente vou ser honesto e vou ficar devendo essa resposta porque eu não teria embasamento para responder ela claramente, né? E a virtude, né? A gente fala muito sobre virtudes e quais são as virtudes, né? A virtude, ela nada mais é do que um valor humano colocado em ação. Por exemplo, a gente pode falar que o amor, ele é um valor do ser humano. Agora, ele se transforma em virtude quando eu tento colocar ele em prática, né? A própria justiça, ela é um valor, né? Todo mundo valoriza a justiça. Mas quando eu coloco ela em prática é uma virtude. O compromisso, a responsabilidade, né, são coisas que todo ser humano valoriza. E quando a gente coloca ela em prática, ela se transforma numa virtude, né? Então, por isso que a gente pode falar muitas vezes que existe o arquétipo da justiça, ou seja, a ideia, o ideal da justiça, mas aquilo que eu consigo colocar em prática nem sempre vai ser aquilo que é o ideal. Mas eu vou conseguir, em potência, alguma coisa daquilo. E eu posso ir me aperfeiçoando, né? Até, digamos assim, viver o máximo daquela virtude, né?
uma das coisas que eles mais valorizavam era a felicidade, né? Eles buscavam a felicidade, entender sobre a felicidade, e felicidade para eles, digamos, era um certo grau de liberdade. Ou seja, era se comprometer o máximo com a vida, com essas adversidades e com aquilo que eles poderiam fazer. Então, um compromisso muito forte, mas também com o máximo de liberdade, sem se identificar muito, né, com os prazeres, se identificar muito com os defeitos humanos, né? Então, até porque o prazer dificulta a própria virtude, né? Dificulta a própria virtude. Então, eles se comprometiam muito com a vida, ao mesmo tempo que também eles não se identificavam muito com os problemas, mas buscavam resposta, buscavam soluções, né, e colocar em prática as coisas, né? Muito bem, estamos conversando aqui no Opinião desta noite de quarta sobre filosofia. O professor Felipe Klein, da Escola Nova Acrópole, falando conosco aqui no Opinião. Daqui a pouco, após o intervalo comercial, a gente vai falar sobre... Tem um evento que vai acontecer daqui a 10 dias. Vamos trazer aí as novidades sobre esse evento que celebra aí o Dia Mundial da Filosofia. Opinião dá um tempo só para o intervalo comercial e volta já já. Bem, estamos de volta. O Opinião está entrevistando nessa noite aqui o professor Felipe Klein, da Escola Nova Acrópole. Falamos de filosofia no começo, vamos falar de filosofia o tempo todo no programa de hoje, porque essa é a tônica, inclusive. Aliás, eu estava até falando no final do primeiro bloco sobre a Semana da Filosofia. É uma alusão aí ao Dia Mundial da Filosofia, que vai ser dia 17 agora de novembro. E eu estou aqui com a programação, inclusive, essa aqui não deve ser a cor original, porque eu acho que essa aqui deve ser uma impressão que foram feitas, mas essa aqui que é a programação, Semana da Filosofia. Esta aqui, que compreende de 12 a 19 de novembro, tem toda uma programação aqui, eventos presenciais e também online, e o que é importante, a entrada é gratuita. Semana da Filosofia, realização aqui da nossa Escola Nova Acrópole. E olha só, eu vou só citar aqui, antes de passar aqui para a próxima pergunta, a Semana da Filosofia, a linguagem dos símbolos, tem programação cultural gratuita. Por exemplo, não vou ler de uma vez tudo, né? Mas eu vou ler pelo menos os 2 primeiros dias. No dia 12/11, Deuses Interiores, vai ser num sábado, dia 12 às 7 da noite, com Sofia e também Maísa Oliveira, lá na Nova Acrópole, aqui em Cuiabá. E no dia 14, isso vai ser na segunda-feira, a Odisseia, vai começar às 7h30 da noite, com Gabriel Santos, lá na Nova Acrópole também. Daqui a pouco eu passo a programação do dia 15, 16, dos dias 15, 16, 17, 18 e 19. A gente vai falando... Eu passo tudo agora, Lorenberg. É melhor passar agora. Lorenberg falou aqui, eu tenho que obedecer, olha só. Porque aí o cara tem razão, porque aí o cara já fica ciente do que já vem pela frente mesmo, né? Já no dia 15, dia 11, mitos heróicos, uma visão comparativa, na terça-feira, às 7 da noite. Dia 16 de novembro, o símbolo como linguagem da vida. Isso aqui é importante, eu vou perguntar agora há pouco, já sobre mais detalhes sobre isso, né? A questão dos símbolos. Se na quarta-feira, às 7 da noite, dia 16. Dia 17, símbolos para reflexão, outro tema importante aqui, quinta-feira, não é? Dia 17, também às 7. Dia 18, mito de Osíris, Ísis e Horus, às 7h30 da noite da sexta-feira que vem, né? Dia 18. E dia 19, o segredo da vida através dos mitos, com Felipe Klein. Lembrando que lá na sexta-feira, quem vai estar falando a respeito do mito de Osíris, Ísis e Horus será o Vinícius Negrão. E já no sábado será o professor Felipe Klein, que está aqui conosco, falando sobre o segredo da vida através dos mitos. Está dito, está falado aqui toda a programação desta
deste evento que é a Semana da Filosofia. Lorenberg, por gentileza, abra aí o bloco de perguntas. Eu vou aproveitar e vou pegar carona no que disse o Paulo aí ao ler toda a programação, professor, para fazer dois questionamentos e sempre provocação no bom sentido. O Paulo leu um dos itens aí de simbologismo e hoje é um dia riquíssimo em simbologia, principalmente para os cristãos e especialmente aos católicos. É muito rico em simbologia. Simbologia que nos remete a muitas outras coisas, entre as quais os próprios mitos. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso, em especial no dia de hoje, tido como sagrado, tido como grande importância para os cristãos. Sim. O tema escolhido para esse ano, que Nova Acrópole é parceira desse evento, é a linguagem simbólica, né? A linguagem dos símbolos. Então, é uma forma de resgatar e também aproximar as pessoas que, muitas vezes, por trás de um símbolo existem ideias, né? Então, quando a gente pega aqui o simbolismo cristão, né, é muito rico, né? Então, hoje nós temos o dia de finados, né, o dia dos mortos, ou seja, lembrar daqueles. Então, é um símbolo riquíssimo, né, para a gente lembrar daqueles que já foram e também, de certa forma, lembrar a nós mesmos que um dia vai chegar o nosso momento, né, da gente partir desse mundo, né, e a gente também enriquecer a nossa vida, né. Então, ter uma certa gratidão por aqueles que já foram, lembrar daqueles que nos deixaram uma série de conhecimento e também trazer a morte à tona, que outras tradições também comemoravam, né, esse dia, né, e para outras tradições, cada tradição interpreta de uma forma, né, para outras até é um momento mais festivo. Para os cristãos é o momento mais de sentir aquela dor, né? Mas eu digo uma dor que pode de acalentar o coração, de lembrar mesmo, de trazer à tona tudo que a gente pode aprender com aqueles que já foram e também de trazer à tona a morte do ponto de vista assim, que um dia chegará a nossa vez e que a gente tem que pensar muito na vida que estamos levando. Então, eu quero pegar carona nisso que o Lorenberg provocou e fazer uma outra provocação aqui ao senhor. Existe, na minha avaliação existe, mas eu posso estar equivocado, um ponto onde a filosofia e a religião se chocam. Ou não se choca? Há mais convergência do que qualquer tipo de atrito. Porque acabamos de falar sobre uma situação aí, que são os nossos antepassados, os nossos adquiridos, e tudo está ligado à religião, né? Muita fé envolvendo a gente. Eu, particularmente, que sou de religião católica, ainda que não seja praticante, mas eu sou muito temente a Deus, né? Então, daqui a pouco, professor, a gente vai estar falando que a fé é um símbolo, né? E pode até ser que seja, mas é algo que, ainda que não é palpável, mas é sensível, né? Que a gente pode sentir. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, me desse uma resposta o mais próximo porque nunca a gente vai chegar num líquido certo, mas que você pudesse falar a respeito. Claro, se a gente, como a nossa escola busca essa filosofia à maneira clássica, então essa filosofia ela é integrativa. Então, se tem algo que a gente pode fazer sem ter que descartar outra coisa, é filosofia. Então, a gente pode ser filósofo, ser cientista, ser filósofo e ser religioso, ser filósofo e ser artista. A filosofia ela sempre vai enriquecer esses ramos do conhecimento. E no mundo antigo, né, acreditava-se que no mundo antigo sempre se falavam assim, de 4 faces que montavam uma pirâmide. Que as 4 faces eram chamadas a face da ciência, a face da religião, a face da arte e a face da política. Cada uma face e tal. E todas elas tinham que convergir uma unidade. Essa unidade era a bondade, o bem, ou seja, que tudo busca o bem. E que filosofia era justamente esse ponto, né, que iria serpenteando essa pirâmide que conectava essas ciências, né?
Então a gente pode encontrar o bem e essa unidade através da justiça, da política, né? Se for uma política que busca a justiça, e a filosofia ela integra todas as ciências. Então eu digo que a religião, se a gente for buscar a ideia por trás do nome, é um religar com o divino, religare, né? E então, se filosofia tem um propósito de buscar pela verdade, de investigar nas tradições respostas para o ser humano, então ele vai nos conectar com algo mais divino, nos conectar com essa ideia, né? Então não existe separação, por mais que talvez para o pensamento moderno e apenas racional, talvez ciência e religião não combinem, talvez religião e filosofia não combinem. Eu parti mais ou menos por essa linha que você está falando aí, né? Dessa combinação do ponto de vista, até do pensamento mais moderno, né? De que não combine. Você está dizendo que combina, né? Eu só questionei porque quando a gente parte do princípio da simbologia, de puxar como símbolo as coisas, o próprio pensamento, tudo que você... Aí daqui a pouco eu estou falando que Deus é uma simbologia. E lá no fundo, vão dizer que sim, que é uma simbologia, não é? Eu até aceito que seja uma simbologia, eu, cristão que sou, até aceito que seja uma simbologia, mas desde que isso não desmereça, não apequene a fé, não apequene o sentimento cristão. Não é? Eu acho que tem muito desse tipo de questionamento aí. E aproveitando esse tema da religiosidade, então que a gente sempre fala assim da religião sobre esse ponto do divino, da fé, de acreditar que existe algo além desse mundo material, né? E quando a gente então estuda a filosofia, a gente vai fazendo uma comparação entre várias tradições, e quando eu falo tradição é investigar a história do ser humano, né? Que cada civilização viveu, né? Viveu em seu determinado momento histórico, em seu momento, no seu contexto geográfico e buscou conhecimento, né, através da natureza e impregnou isso na sua religião, na sua cultura. E a filosofia tem o objetivo de ir atrás disso e ir fazendo um estudo comparado. E o que a gente vai descobrindo é o seguinte, que a gente estuda os indianos e a gente vê determinados ensinamentos. Estuda os gregos, em outro período histórico, em outro contexto geográfico, eles tinham as mesmas ideias. Estuda, por exemplo, os romanos vão encontrar ideias similares, né? E até as civilizações celtas e assim por diante, e até os modernos, né? Por exemplo, Immanuel Kant e tantos outros que a gente poderia citar, eles chegam em ideias todas similares, né? Então, quando a gente faz esse estudo comparado e vai chegando nisso que é igual, a gente começa a falar, opa, aqui estão algumas verdades que foram verdades lá atrás e que são verdades aqui no presente, né? E o filósofo que procura compreender a linguagem simbólica e as ideias que estão por trás dos símbolos, né? Ele não vai negar a religião, mas ele também vai procurar uma forma mais inteligível de compreender ela, né? Eu digo que um filósofo, né, se porventura é religioso, como você deu o exemplo da religião católica, numa celebração de domingo vai entender ainda mais, porque uma celebração é riquíssima de símbolos, né, de simbolismos, né? Entendi. Professor. A gente fala em simbolismo, fala em religião, e aí deparamos que não é novo, é antigo, mas hoje está muito presente, mas muito presente mesmo, é a discussão no mundo todo, que é a questão da intolerância, professor. Como que a filosofia pode combater, pode ir contra a intolerância? Combater ou compreender, né? A gente vive atrás de compreensões, de definições. A resposta que eu posso trazer para vocês é mais surpreendente que vocês podem imaginar. Mas as raízes dessa compreensão está em nós mesmos, né? É mais cultural? Não, é uma questão assim de nós realmente termos uma compreensão da vida, das pessoas, né? Eu até dando se eu posso poder colocar um exemplo que talvez fique mais fácil. Por exemplo, digamos assim que eu não consiga compreender o Lorenberg, assim, eu não me dou bem com ele. Assim, eu também não, 2 anos chato e meio, mesmo. Difícil mais, mas tudo bem.
Mas, normalmente, essas pessoas que a gente tem dificuldade de aceitação, ou que a gente não consegue conviver bem, normalmente ele acaba sendo um reflexo de algo que está em nós, que a gente não aceita em nós mesmos. Então, se nós temos uma compreensão maior de nós, dos nossos defeitos e as dificuldades que a gente tem para lidar com isso, a gente vai ter uma aceitação e a gente começa a aceitar mais a pessoa de fora. Então, a intolerância, normalmente, ela vai nascer de uma falta de compreensão. Então, por isso que a gente fala que a educação e a busca, né, por compreender as coisas e ter o discernimento correto das coisas, pode fazer com que a gente seja muito mais tolerante. Entendi. Bom, eu quero dizer às pessoas que ainda não se atentaram, que eu falei no começo do bloco, que tem aí, daqui a pouco eu falo de 12 a 19 de novembro, a Semana da Filosofia. Ainda que você não tenha pego aí conosco a programação, eu falei dia por dia, são vários dias, de 12 a 19, cada dia tem uma programação bem bacana, sempre com um palestrante ali, e quem quiser saber mais pode entrar no site, inclusive, que foi feito exatamente para isso, que é o Dia Mundial da Filosofia. É o www.diamundialdafilosofia.com.br. Lá você vai saber muito mais coisas a respeito e aí você vai poder, inclusive, quem sabe, comparecer, não é? Já que a maioria dos eventos, se não todos, é na Nova Acrópole, em Cuiabá. Não todos, né? Sempre começando a partir das 7 horas da noite. Então tá, tem alguma coisa para falar? Só ia acrescentar alguma coisa? Você fez menção aí, eu falei, vai me corrigir, que eu falei alguma coisa errada aqui. Falei certo, né? Não, falou certo. É o site mesmo. Tem outro canal, não? Outros canais que eu posso destacar são as nossas redes sociais, é o Instagram, @NovaAcrópoleCuiabá, né, que vai acessar o nosso Instagram e Facebook, e o nosso canal no YouTube, Nova Acrópole. Lá vão ter várias palestras, né, de uma filósofa incrível chamada Lúcia Helena e outros filósofos e filósofas que colocam lá temas de relevância para a vida humana, né? Então, convido a todos para conhecer nossas páginas na internet. Professor Felipe, eu vou aproveitar o momento que nós estamos para pedir aí uma explanação sua, não é, do ponto de vista filosófico, sobre aquilo que houve agora no último domingo, né? Eleição e tal, falamos aí de polarização, sentimentos os mais diferentes, não é? O que houve filosoficamente, o que houve que leitura que se pode tirar desse processo onde se envolveu crenças, onde se envolveu promessas, onde movimentos culturais também foram envolvidos, onde a religião esteve o tempo todo sendo lembrada, não é? E outros valores mais. Família. Bom, é difícil fazer leituras históricas quando você está no momento histórico, né? Por isso que a gente fala que um historiador daqui a 100 anos vai poder contar muito melhor a nossa história hoje do que nós vivendo nesse turbilhão, né? Mas se fosse fazer uma análise filosófica, assim, eu vejo que não estamos num bom momento. Porque quando a gente polariza aos extremos, né, como a gente viu, então significa que está muito vivo o fanatismo. Ou seja, não está se buscando, digamos assim, uma conversão assim, para algo que seja bom para todos, né? Então, a questão do fanatismo, fake news, intolerâncias, né? Então, filosoficamente, isso não é positivo, né? Porém, como a gente lembrou dos estoicos, né? Se estamos vivendo essas adversidades, talvez seja algo que devemos viver para encontrar respostas que nos levem, né, por uma melhoria mais para frente, né? Talvez é uma situação que temos que viver hoje, as suas consequências elas podem ser graves, mas também podem nos trazer ensinamentos que nós corrigindo algumas coisas, a gente também possa, no futuro,
ter frutos, né, de todos esses conflitos, né? Muito bem, olha só, mais um intervalo comercial, tá? A gente vai para o segundo intervalo comercial desta noite e voltamos para o terceiro e último bloco aqui com o Felipe Klein, professor de filosofia, ele é da Escola Nova Acrópole, ao vivo aqui conosco nesta quarta-feira, dia de feriado, dia de finados aqui, a quem a gente aproveita, inclusive a gente aproveita o momento para abraçar todos os nossos telespectadores aí, que hoje, evidentemente, mais do que outros dias, né, teve aí aquele momento de introspecção e a saudade bateu mais forte, não é? De todo modo, aquele abraço a você que está acompanhando ao programa Opinião. A gente volta já, um instante só. Ok, estamos de volta, programa Opinião, nesta quarta-feira, 2 finados. Aquele abraço a você que assiste ao programa Opinião, que hoje foi um dia difícil, de muita introspecção, de muita saudade. É assim, é a vida. E aquele abraço carinhoso que nós deixamos a você, a todos, inclusive por conta dessa pandemia que tivemos aí, muitas pessoas, muitas famílias perderam pessoas queridas, não é? Então, aquele abraço, muito obrigado pela companhia. O recado agora é da Maxlog. Você que pensa em logística, Maxlog. Veja só. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Tá aí, portanto, Maxlog conosco aqui em mais este Opinião. Professor Lorenberg, por gentileza, abra este bloco aí de perguntas ao nosso entrevistado desta noite, que é o professor Felipe Klein, da Escola Nova Acrópole. Professor, nós falávamos, nos blocos anteriores, falávamos da religião, falávamos da intolerância. E eu trouxe aqui um trecho em Coríntios, do apóstolo Paulo, que ele manda uma carta, e nesta carta ele diz que não se referiu a todos os impúdicos. Se assim o fizesse, as pessoas teriam que sair desse mundo, né? Mas apenas aos impúdicos que tenhais, que chamam-se de irmão, ou seja, o impuro, o avarento, o difamador, o beberrão, o ladrão, que está no meio de todos nós. Com tais indivíduos nem sequer deveis comer, pois que tenho eu julgar o que estão de fora. E aí eu pergunto ao senhor, esta carta é um ataque à intolerância ou não é? Na minha visão, não é. Mesmo não conhecendo essa passagem, estudado ela a fundo, mas quando a gente vai para essa linguagem simbólica, e a Bíblia tem muitos símbolos, e ali o que está escrito ali tem que ser interpretado assim, não na sua literalidade, mas buscar respostas profundas, né? Eu entendo que nem sempre a gente pode interpretar muito literalmente a situação. E algo que na filosofia clássica a gente entende é que esse divino está dentro da gente, dentro de nós. Entendi. Que o ser humano ele é uma parte corpo, uma parte pensamentos e sentimentos, e existe um espírito que nós temos uma conexão que está dentro de nós.
E lendo um trecho como esse, buscando na sua simbologia, quando a gente vai trazer esses defeitos, né, que são bem severos, a gente pode encontrar eles dentro de nós, né? Ou seja, dentro da nossa alma e dos nossos pensamentos existem os nossos pensamentos mais elevados e existem também aqueles mais grosseiros. E dependendo do quanto a gente tem os pensamentos grosseiros, se a gente estiver conectado com isso, né, digamos com esses que foram citados, quanto mais a gente se conecta com esses, mais a gente se afasta do divino. Então nós mesmos podemos nos livrar desses pensamentos e emoções assim grosseiras e se aproximar do divino que está dentro de nós. Mas a resposta externa disso, quando a gente se aproxima do divino em nós, é a gente entender mais as pessoas e gostar mais das pessoas. Mesmo que externamente a gente veja pessoas, né, que cometam, que tenham uma série de debilidades ou que cometam uma série de injustiças, né, mas a gente pelo menos busca respostas para essas pessoas também, porque encontramos respostas para nós, dentro de nós. Né? Tem uma frase que, por meio até daquilo que a gente falava no bloco anterior, rapaz, que é o seguinte, política acaba suscitando muitas discussões, polêmicas, desavenças. Tem gente que já não sabe mais o que ia fazer nesse fim de ano, Natal, por exemplo, porque perdeu todos os amigos por conta de política aí. Ah, eu odeio fulano, ah, eu odeio Beltrano. E aí fica aquela coisa. E tudo porque as ideias acabam não se encaixando na hora da discussão. Muita gente não bate, as ideias não combinam, ninguém chega num denominador. E tem uma... Eu não sei se ela era contemporânea eu não vou lembrar agora da época, né, do período que foi. Mas a Evelyn Beatrice Hall, é do século XVIII, XIX. Ela dizia assim, que eu posso até não concordar com nada do que você diz, mas respeitaria até a morte, não é? A questão do respeito, filosoficamente, vai ser sempre uma situação que vai estar a um passo do precipício, porque se você, com uma palavra, você consegue acabar com a amizade, por exemplo, aí já é uma coisa que tem que ser revista, ou é uma coisa intrínseca, uma coisa que é do ser humano, que não vai sair nunca disso, que a gente tem que, na verdade, no dia a dia, procurar ter a cautela ao dizer as coisas. É uma pergunta muito importante, muito interessante, porque o ser humano, ele é essencialmente social. A gente vive em sociedade. Se a gente perguntasse assim para a pessoa assim, olha, você gostaria de viver assim, esquecido numa ilha deserta ou no topo de uma montanha, né? Talvez ele falaria sim por brincadeira, mas se ele vivesse essa experiência, se, por exemplo, quando um náufrago, né, chega numa ilha, a primeira coisa que ele faz é percorrer toda a ilha em busca de outro ser humano. Então, algo que é importante destacar nessa pergunta é que nós precisamos do próximo para que a gente compartilhe experiências e a gente também pegue experiências da outra pessoa. Ou seja, nós viemos ou seja, a vida em sociedade nos potencializa no nosso conhecimento, no nosso crescimento e na própria evolução humana. Aí o que a gente pode falar que ao longo do tempo a gente está perdendo essa oportunidade de dialogar, de conversar. O diálogo na filosofia é um tema importantíssimo. Através de um diálogo, duas pessoas podem se aproximar, conversar sobre o assunto de forma que as duas pessoas saem melhor daquela conversa do que entraram. Esse é o verdadeiro diálogo. Então, só que os dois têm que entrar numa conversa com bondade. Os dois não precisam ter os mesmos assuntos, porque se a gente for conversar com o mesmo ponto de vista, como que a gente vai crescer sem o contraditório? Mas assim, se houver bondade e se conversar sobre determinado assunto e um buscar encadear respostas, né, para o argumento que alguém coloca, no final, os dois saem melhor do que entraram. Só que o que a gente vê muito hoje? Muito hoje,
a gente tem muito mais um debate do que um diálogo. Então eu já entro com a minha convicção, o outro já entra com a convicção. Os dois irredutíveis. Irredutíveis, então você só tem uma discussão, não chega a ter não ter um diálogo, né? E algo que ajuda muito, então, é a gente se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes essa convicção que nós temos, ela já vem com uma carga cultural, o nosso meio de vida, de acordo com aquilo que a gente trabalha, de acordo com aquilo que a gente já viveu, a gente tem uma certa experiência que nos dá aquela convicção X, a outra pessoa pode ter tido uma vida diferente, pode atuar num trabalho diferente, vai ter a sua experiência que vai lhe dar, naquele momento, uma convicção Y. E se a gente realmente conseguisse respeitar e dialogar, desse X e Y poderia sair alguma coisa que colocasse os dois para cima, né? E não ser essa divisão toda. Esse negócio que o professor falou aqui, se colocar no lugar do outro, também é conhecido como empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar literalmente isso, se colocar no lugar do outro, né? Às vezes eu percebo Lorenberg, hipoteticamente falando, angustiado ou coisa do tipo, né? E vejo que talvez ele possa não estar num dia bom. Se eu sentir isso, o que eu tenho que fazer? Ao invés de irritá-lo com uma brincadeira que comumente eu faço, eu procuro saber mais do qual que é o problema dele e, quem sabe, a partir daí, contribuir. Só o fato de tentar ouvi-lo já estou ajudando, né? Porque de repente é um desabafo que ele precisava fazer. Isso é empatia, quando se coloca no lugar do outro, né? E eu só queria corrigir não, só agregar aqui uma informação que eu falei da Evelyn Beatrice Hall, do século XVIII. Ela escreveu a biografia do Voltaire. Porque muita gente acha que essa frase, inclusive, posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderia até a morte o seu direito de dizê-la, muita gente pensa que é do Voltaire, né? que é François-Marie Arouet, o nome do Voltaire. Que Voltaire era um nome mais tipo artístico, né? Um nome que deram. Mas, na verdade, ao escrever a biografia do Voltaire, a Evelyn Beatrice concluiu isso que a gente falou aqui, né? Posso não concordar com o que você diz, mas defenderia até a morte seu direito de dizer. É o que eu li, pelo menos, né? Isso aí eu andei estudando bastante e concluí isso. Porque muita gente fala, o Voltaire, como diria Voltaire. Pode até ser em outras palavras, mas quem concluiu esse raciocínio foi a Evelyn Beatrice, britânica, inclusive. Porque o Voltaire era francês, né? Professor Lorenberg, por favor. Professor, o tema da sua palestra, no sábado, nesse evento em comemoração ao Dia da Filosofia, é o segredo da vida através dos mitos. É possível encontrar todos os segredos da vida através dos mitos ou apenas o início da descoberta desses segredos? Vou pedir para o senhor responder em 2 minutos para a gente caminhar para o final do programa. Puxa vida, vamos lá. Então, o segredo da vida está em nós mesmos. É algo que cada um tem que buscar em si, né? Ele é subjetivo encontrar isso. Mas a mitologia e o conhecimento humano ao longo da sua história, ele pode sim nos revelar, nos dá, digamos assim, dicas de como a gente encontra esse sentido da vida, né? Então, nessa palestra em si, nós vamos fazer uma comparação de 4 mitos, né? Que é um mito grego de Teseu e Minotauro, um mito indiano, que é o Bhagavad Gita, e também um papiro egípcio que traz lá uma série de emblemas, né? E a gente vai comparar eles e a gente vai perceber que eles nos indicam, né, uma similaridade, né, que é uma evolução humana, uma busca pela bondade, uma busca por desenvolver valores e virtudes, né? E eu espero, né, porque quem participar da Semana da Filosofia e também participar desse evento lá na FATEC Senai, saia inspirado para ver em si mesmo, nas pessoas e ver na natureza, assim, ideias fundamentais que possam melhorar a sua vida. Muito bem, olha só, eu queria continuar filosofando, né? Mais ouvindo do que falando propriamente, mas gostaria, mas não temos tempo
Temos que seguir o nosso horário de rede. Nesta quarta-feira, dia 2 de novembro, agradeço demais ao professor, diretor da Nova Acrópole, Escola Nova Acrópole. Muito obrigado, Felipe Klein. E lembrando que Semana da Filosofia vem aí, é de 12 a 19 de novembro. Não perca. Qualquer coisa, www.diamundialdafilosofia.com.br é o endereço eletrônico lá, ou no Instagram da Nova Acrópole, não é? Nova Acrópole Cuiabá. Ok. Obrigado, viu? E sucesso aí neste evento. Muito obrigado eu pela oportunidade, Paulo Lorenberg, pelas perguntas, né? E quem sabe um dia continuar essa conversa. Vamos prosear mais ainda, mais e mais e mais. Quem que é amanhã, me fala no bloco aí, no bloco. Bom, a gente volta às 7h30. Lembre-se que é horário normal, 7h30. Opinião nesta quinta-feira aqui. Lorenberg, até lá? Até amanhã. Um abraço, fica com Deus, fica bem, fica com Deus também.